Bom dia, alunos do Colégio Augusto Batista, do terceiro ano. Sou a professora Elissandra e vou falar um pouco mais hoje sobre concretismo e a geração de 45. Os assuntos que foram escolhidos para a avaliação de vocês de recuperação, os dois últimos assuntos trabalhados. Espero que vocês compreendam a essência de cada um desses assuntos e assim realizem uma avaliação satisfatória. Vamos iniciar com a atividade avaliativa de literatura, que traz à tona aqui alguns aspectos dos assuntos contemplados. A primeira questão diz o seguinte: a publicação em 1956 da revista Neugandres trouxe à cena literária uma proposta radical de experimentação com a forma. Esse movimento determinava uma ruptura radical com o lirismo. Que movimento é esse? É o concretismo, né, gente? Movimento esse que veio realmente inovar na organização, na disposição do verso, da estrofe, da própria palavra em si. A segunda questão diz: Haroldo de Campos morreu sábado 16 de agosto, aos 73 anos. Nascido em 19 de agosto de 1929, esse poeta mudou a forma de enxergar a poesia em nosso país. Juntamente com seu irmão, Augusto de Campos e Décio Pignatário, lançou a vanguarda poética concretista no Brasil na década de 1950. Sobre a vanguarda poética, informe. Os objetivos. Os artistas tinham como objetivo aliar os recursos gráficos à arte, música, poesia e artes plásticas, e abstrair-se de todo envolvimento com o lirismo e o sentimentalismo artístico. Os concretistas adotavam meios para que a realidade fosse incorporada ao trabalho artístico. Na letra B, o marco inicial do concretismo é exatamente a revista Neugandres, a publicação da revista Neugandres, em 1956. O foco principal foi exatamente na forma de fazer poesia, a forma de dispor versos, estrofes, essa despreocupação com a organização da palavra no papel. Essa liberdade que a palavra ela passou a ter com essa vanguarda que foi o concretismo. Então, a palavra por si só, formando o verso, formando a estrofe, transmitindo a mensagem, sendo a própria mensagem. O evento de lançamento é a Exposição Nacional de Arte Concreta, que aconteceu em 1956, no Museu de Arte Moderna, no MAM, em São Paulo, Museu de Arte Moderna. E as cidades em que ocorreram essas produções foi São Paulo e, posteriormente, em 1957, Rio de Janeiro. Terceira questão: contrapondo a toda essa busca pelos padrões clássicos, Décio Pignatário, Augusto de Campos e Haroldo de Campos criaram o concretismo, que condizia mais com a rapidez e a agilidade da sociedade moderna. O concretismo vai além de tudo que o modernismo conquistou. Aponte características desse movimento. Então, todas essas características que eu elenquei aqui, eu já trabalhei anteriormente com vocês em uma das videoaulas, tá? E coloquei em slides. Então, apenas tornei a colocar as características que eu já havia trabalhado com vocês anteriormente. Rejeita o verso e a sintaxe tradicional, exploração das potencialidades das palavras, distribuição de forma original das palavras, as letras e palavras distribuem-se em todo o espaço da folha, criando novas sugestões.
a palavra libertou-se da distribuição linear da linguagem verbal e a aproximou do imediatismo da comunicação visual. O espaço do poema passou a integrar o significado do poema. Envolvimento com temas sociais, a partir da década de 1960. Elaboração artística em busca da forma precisa. ênfase na racionalidade, no raciocínio e na ciência, uso de figuras abstratas nas artes plásticas. A unidade do poema deixou de ser verso e passou a ser palavras manifestadas em 3 dimensões simultaneamente: verbal, oral ou visual. Envolvimento com temas sociais. Isso aqui já foi dito. Os poetas buscavam efeitos gráficos, aproximando poesia da linguagem do design. Questão 4. Em virtude da influência que exerceu e ainda exerce hoje sobre sucessivos grupos de poetas, artistas plásticos e músicos, o concretismo provavelmente foi, da década de 1950 até os nossos dias, a principal corrente de vanguarda em nossa literatura. O movimento iniciado em 1956 teve a liderança de 3 poetas paulistas: Cite-os, Haroldo de Campos, Humberto de Campos e Décio Pignatari. Foram os 3 precursores aí da vanguarda concretista. E eu citaria aqui Arnaldo Antunes, um músico atual, que fez parte também da banda Titãs, que ele tem muitas influências dessa vanguarda, né? Não só o Arnaldo Antunes, mas como também o Titãs, a banda Titãs. A questão 5. Era preciso criar uma nova linguagem, uma nova sintaxe que fosse multidirecional. O poema teria de ser uma construção sem discurso, a junção de palavras numa página. Essa foi a opinião expressa por Ferreira Goulart a respeito da proposta do concretismo. Agora, manifeste sua opinião produzindo um poema concreto. Crie um poema concreto a partir de um destes temas: espelho, o mágico, o arco-íris, a fraternidade, os pássaros, futebol, o super-herói. Se você tiver deixado essa questão em branco, procure enviar o mais rápido possível, porque essa questão é a mais importante da atividade avaliativa. Então, você não pode deixar de enviar a produção do seu poema concreto. Por favor, quem não tiver feito, faça e envie. Não espere ser notificado. Eu já estou avisando que se você não tiver realizado a questão 5, produção do poema concreto, faça. Questão 6. Os representantes da geração de 1945, sobretudo fazendo menção a Clarice Lispector e Guimarães Rosa, conceberam a arte uma nova roupagem, manifestada muito mais pelo culto à forma do que pelo apego ao conteúdo, a temática em si. Comente as características trabalhadas nas produções literárias desses escritores. Clarice Lispector, características novas à literatura nacional. Os textos colocam em foco o inconsciente na literatura da escritora, os sentimentos e sensações dos personagens são muito importantes. A obra de Clarice apresenta características intimistas, o indivíduo com seus questionamentos e sua intimidade é a peça mais importante. Então, eu ainda acrescentaria a epifania, o fluxo de consciência, a introspecção psicológica, a falta de linearidade que não se apresenta nas obras de Clarice, tá? Não existe essa preocupação com começo, meio e fim. Então, essas são as principais características da obra de Clarice Lispector.
O Guimarães Rosa utiliza termos que não são mais usados, a gente chama isso aí de arcaísmos, expressões em desuso, são os arcaísmos. Cria neologismos, novas palavras, faz empréstimos de palavras estrangeiras, que são os estrangeirismos, e explora estruturas sintáticas para recriar e reinventar a língua portuguesa. Faz uso do ritmo, aliterações, metáforas e imagens para criar uma prosa mais poética, ficando no limite entre a poesia e a prosa. Então, ele usa muitos recursos estilísticos e sonoros, que estão voltados aí para as figuras de linguagem e para os recursos sonoros, expressivos do texto literário. Temas envolvendo destino, vida, morte, Deus. A língua falada no sertão está presente em sua obra, fruto de anotações e pesquisas linguísticas, levando em conta que Guimarães Rosa ele clinicou durante muitos anos no sertão mineiro, então ele conheceu muitas expressões, muitos falares, e ele anotava tudo isso. E ele utilizou essas anotações na produção da sua obra. A obra de Guimarães Rosa alcança uma dimensão universal, ou seja, ficamos tão envolvidos com suas histórias que, aos poucos, nos tornamos sertanejos e jagunços e passamos a pertencer àquele mundo recheado de indagações sobre a existência de Deus e do diabo, o bem e o mal, a violência, etc. Questão 7. Em meados da década de 1940, surgem no Brasil publicações que apontam para uma nova direção da literatura. Sem propor uma ruptura com as conquistas do modernismo das gerações de 22 e 30, mas também sem defender as propostas desses grupos, a geração de 45 caracteriza-se essencialmente pela. De tal modo, a geração de 45 reuniu artistas preocupados em buscar uma nova expressão literária por meio da experimentação e inovações estéticas, temáticas e linguísticas. A geração de 45 representou uma arte mais preocupada com a palavra e a forma, no caso de João Cabral e Guimarães Rosa, ao mesmo tempo que explorava assuntos essencialmente humanos, como na obra de Clarice. Tanto a prosa quanto a poesia foram exploradas nesse período, no entanto, de maneira mais intimista, regionalista e urbana. Além da poesia intimista, merece destaque a prosa urbana, a prosa intimista e a prosa regionalista. Associe corretamente autor e vida de acordo com as alternativas sugeridas. Então, nasceu em uma cidadezinha da Ucrânia, veio ainda beber com a família para o Brasil, passando a residir no Nordeste. Desde muito jovem, escreveu em jornais cariocas e ainda era estudante quando completou seu primeiro livro. Isso é Clarice Lispector. Letra B, descendente de família proprietária de engenhos em Pernambuco, ingressou na carreira diplomática muito jovem, aos 21 anos. Trabalhou em diversos países, mas permaneceu mais tempo na Espanha, que se tornaria, como o Nordeste, uma de suas fontes de inspiração. Eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1969, recebeu inúmeros prêmios literários ao longo da vida. Isso é João Cabral de Melo Neto. Letra C, formou-se em medicina e exerceu a profissão no interior de Minas Gerais, seu estado natal. Grande estudioso de línguas, prestou concurso no Instituto Itamaraty, iniciando assim a sua carreira de diplomata, que o levaria a residir em diversos países. Então, nós começou tardiamente sua carreira de escritor em 1946, eleito para a Academia Brasileira de Letras, tomou posse em 1967, falecendo 3 dias depois. Isso é Guimarães Rosa, gente. Questão 9. O regionalismo é uma das tendências mais frequentes da literatura brasileira. Para Guimarães Rosa, o sertão é o mundo. Nessa perspectiva, as histórias inventadas por ele dizem respeito ao homem regional ou ao homem universal.
com certeza ao homem universal, né? A própria frase do Guimarães, quando diz o sertão é o mundo, já responde a essa questão. Sem falar que o sertão ele não se limita apenas a um aspecto espacial, a um aspecto físico, mas o sertão ele passa a ser mesmo um personagem dentro da obra do Guimarães Rosa. Ele tem vida, ele é personificado. Questão 10. Guimarães Rosa e Clarice Lispector são os dois maiores representantes da prosa modernista da terceira fase, levando em conta que João Cabral de Melo Neto é o representante da poesia da terceira fase modernista. Exemplifico com romances desses autores. Nós temos Guimarães Rosa com Magma, Sagarana, com o Vaqueiro Mariano, Corpo de Baile, Grande Sertão Veredas, é o grande destaque aí nas obras, na produção literária do Guimarães, é Grande Sertão Veredas, Primeiras Histórias, Campo Geral, Noites do Sertão, e eu também acrescentaria a Terceira Margem do Rio, um excelente livro de contos de Guimarães Rosa. De Clarice Lispector, nós temos Perto do Coração Selvagem, O Lustre, A Cidade Sitiada, Laços de Família, A Maçã no Escuro, A Legião Estrangeira, A Paixão segundo GH, O Mistério do Coelho Pensante, A Mulher que Matou os Peixes, Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, Felicidade Clandestina, Água Viva, Imitação da Rosa, Via Crucis do Corpo, Onde Estivestes de Noite, Visão do Esplendor, A Hora da Estrela. A questão pediu para você exemplificar com romances. Nem todas essas obras que eu coloquei aqui do Guimarães são romances. E nem todas aqui são de Clarice também romances, né? Ela vai ter outras produções literárias que não só necessariamente os romances. Questão 11. Sou um caboclo roceiro, sem letra e sem instrução. O meu verso tem cheiro da poeira do sertão. Vivo nesta soledade, bem distante da cidade, onde a ciência governa, tudo meu é natural. Não sou capaz de gostar da poesia moderna. Esses versos pertencem a Patativa do Assaré, um grande poeta cearense, sem nenhuma instrução acadêmica, mas que faz versos perfeitos. Retrata como ninguém a questão do sertanejo, a questão do sertão, do jagunço, todas essas mazelas que a vida no sertão ela acarreta. A questão diz: o poeta Patativa do Assaré faz uso de uma característica muito evidente na obra de Guimarães Rosa. Aponte-a e comprove com as palavras do poema. O regionalismo, não é, gente? São esses falares bem típicos do sertão. Então, você tem aí várias palavras aí, ó, que a gente chama de regionalismos. São os falares típicos. Então, tudo isso aí são palavras que comprovam essa característica do Guimarães Rosa, que é o regionalismo. A questão 12 apresenta dois textos. Texto 1 diz: o Senhor tolere, isto é o sertão. Lugar sertão se divulga, é onde os pastos carecem de fechos, onde um pode topar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde criminosos vive seu Cristo Jesus, arredado do arroxo de autoridade. Urucuia vem dos montões oestes, mas hoje que na beira dele tudo dá fazendões de fazendas, ao margem de vargem de bom render, as vazantes, culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgens dessas há lá.
Os gerais correm em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um que quer a prova. O Senhor sabe. Pãe ou pães? É questão de opiniões. O sertão está em toda parte. Então, esse trecho aí, ele faz parte da obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. E o texto 2, saia desse asfalto e vem para nossa estrada que é de chão. Tem poeira, barro, tem cavalo e boi, preste atenção. Você não vai se arrepender, pois a paisagem, pode crer, é demais, é de babar. Descalço, sem se preocupar. Esses versos fazem parte da música Sem Trânsito e Sem Avião, de Vitor e Léo. Embora de épocas diferentes, os textos acima ressaltam o papel do sertão. Analise-os e aponte a visão de sertão contida neles. Então, essa questão é pessoal, essa questão é bem subjetiva, mas nós temos aí percepções diferentes retratadas sobre o sertão. Guimarães Rosa retrata de uma maneira o sertão que ele visualiza, que ele contempla, assim como na letra da música também há um outro sertão retratado de forma diferenciada. Então, espero que vocês tenham compreendido a essência dos conteúdos, geração 45 e concretismo, e uma boa avaliação.